Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Bom dia, tudo bem com você? Mais uma semana com a graça do Senhor, segunda-feira, oh, aleluia, que bom, né? Que bom, mais uma semana, que bom que é segunda-feira, que bom que é mais um dia, que bom que é mais uma semana, que bom que estamos vivos e que bom que estamos recebendo uma mensagem de Deus para os nossos corações, amém? Vamos lá para mais um ensinamento de Jesus e o tema dessa mensagem é isso aí. A salvação, ela vem pela fé. A salvação, ela vem pela fé em Jesus, pela fé, única e exclusivamente pela fé. Então vamos lá. O texto que nós vamos basear essa mensagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. E aqui eu coloquei cada versículo aqui, cada parte um destaque. E o primeiro destaque para essa parte é que eu não acabei não colocando ali como destaque é esse começo, ó. Dirigiu-se a Jesus um centurião. Mais uma vez, a pessoa se dirigiu a Jesus, foi até Jesus, foi até ele. Outro destaque: aquele que procurou Jesus foi um cidadão romano, ou seja, um centurião que comandava uma parte do exército de Roma. Não foi um judeu, não foi um judeu. E mais uma vez Jesus mostra a sua disponibilidade em curar, meu irmão. Jesus, ele cura a todos. Jesus, ele tem a disponibilidade de curar todos, porque todos são criaturas, são seres humanos criados por Deus, criaturas de Deus, criados pelo Senhor. Então Jesus, ele tem a disponibilidade de curar, de transformar, de sarar a todos, sem exceção. Mas vamos lá, continuando. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. E o destaque dessa parte do texto é esse aqui. O centurião, mesmo sendo romano, ele reconheceu a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. E aqui, em específico, sobre o reino espiritual. Porque ele sabia que apenas uma palavra de Jesus bastava. Jesus não precisava ir até a casa dele. Ninguém sabe ao certo qual a distância de onde eles estavam até a casa do centurião, mas eles não estavam na casa do centurião. E ele disse: Senhor, eu não sou digno de receber-te no meu teto, não mereço. Uma palavra tua, eu creio que vai curar o meu servo que está lá em casa. Então, olha só o que um centurião, um cidadão romano que não era que não adorava o Deus Todo-Poderoso, porque os romanos não tinham ao Senhor Deus como Deus, como único Senhor. Os romanos eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. Esse centurião, cidadão romano, reconheceu a autoridade de Jesus, tanto que ele foi até Jesus. Vamos lá, continuando. Ao ver isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E aqui qual que é o destaque? Jesus nos fala sobre a salvação, pontuando aquilo que Paulo viria a dar início no futuro, que era o ministério de Paulo. E qual? A salvação é para todos aqueles que tiverem fé em Jesus, e não apenas para os judeus. Então,
Aqui quando Jesus fala, virão do Oriente e do Ocidente, virão pessoas de todo mundo ser salvas. Aqueles que tiverem fé no Filho de Deus, fé em Jesus, não apenas os judeus, mas todo aquele que tiver fé no Senhor Jesus, esse se sentará à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. Meu Deus, que maravilha. Mas vamos lá, vamos continuar. Mas os súditos do reino serão lançados para fora. Eita, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. E o destaque aqui é esse: mas muitos judeus, ou seja, muitos que estão dentro da igreja, apenas estão, apenas vão, apenas estão indo, mas nada, é, em nada soam como filhos, como súditos, em nada soam como pessoas de fé. Esses não receberão salvação, tá? Esses não, aqueles que vão na igreja e apenas vivem a religiosidade, os judeus da época que apenas iam na sinagoga e não conseguiram enxergar Jesus na frente deles, o Messias, porque viviam a religiosidade. Esses não herdarão o reino dos céus, esses serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. E aqui, ó, para finalizar, aqui tem aqui trazendo para os nossos dias. Então, trazendo para os nossos dias, meu irmão, minha irmã, a única coisa que nos salva é a fé. A fé, a verdadeira fé em Jesus e a fé transformada em obra, a fé transformada em ações, a fé verdadeira, genuína, só essa trará salvação. Religiosidade nenhuma, nenhuma doutrina de ser humano, nada trará salvação a você. Não é você indo à igreja toda semana, não é você dizimando, não é você. Não é. Você precisa de fé. E essa fé fará com que você seja cheio do Espírito. Essa fé fará que você seja um servo, escravo de Jesus, dependente dele, completamente dele. Essa fé genuína, essa leva à salvação. A fé de falar assim: Senhor, eu creio que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, tem poder sobre todas as coisas, e uma palavra tua salva, cura, transforma, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Ele não mudou. Então, apenas uma palavra dele cura. Essa fé que o centurião teve de falar: Senhor, não sou digno, mas eu creio que o Senhor pode. Uma palavra pode, o Senhor pode me transformar, o Senhor pode me curar, o Senhor pode curar meu esposo, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, o Senhor pode. Apenas com uma palavra. Essa fé lhe dará direito, me dará direito a sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Aleluia. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.